Fala galera, meu nome é Léo Werneck. Hoje eu vou ensinar para vocês sobre a anatomia do mediastino. O material dessa aula está aí na descrição, então vamos comigo para aprender um pouco mais sobre essa parte da anatomia. Vamos iniciar aqui a aula sobre mediastino, que é uma das partes aí que vocês vão ter que ver na disciplina de anatomia. Vamos fazer uma breve introdução sobre para entender o que é o mediastino. A definição é: o mediastino é uma região central da cavidade torácica, localizada entre os dois pulmões. Então, né, a gente tem a cavidade torácica e dentro da cavidade torácica a gente tem compartimentos. Um dos compartimentos é ocupado aqui pelo pulmão do lado direito e o pulmão do lado esquerdo. Entre eles tem uma área central, que é o mediastino. Aí no esquema está representado com a cor verde. O mediastino ele é uma área que vai abrigar, né, vai alojar importantes estruturas anatômicas, e é o que a gente vai ver ao longo desse vídeo. E também ela serve como uma área de passagem. Como assim uma área de passagem? Por exemplo, a artéria aorta. Ela surge na cavidade torácica e ela vai até a cavidade abdominal. Para ela chegar da cavidade torácica até a cavidade abdominal, ela tem uma área de passagem que é o mediastino. Isso é só um exemplo porque existem outras estruturas que também passam ali pelo mediastino, atravessando entre a cavidade torácica que está em cima e a cavidade abdominal que está embaixo. Beleza? Vamos seguir agora com os limites do mediastino. É muito importante compreender o que define, né? O que fala? Eu estou no mediastino. São os limites, né, que vão definir isso. E de limites a gente tem que saber o limite superior, limite inferior, limite anterior e limite posterior. Então, tudo que está dentro desses limites aqui que eu vou citar para vocês está dentro da região do mediastino. Beleza? O limite superior do mediastino é uma linha imaginária. Por que linha imaginária? Na anatomia existem limites, né, barreiras, que são físicas e virtuais. Por exemplo, o próprio limite inferior do mediastino, ele é uma barreira, um limite físico, que é o diafragma, é o músculo diafragma. Então, o diafragma está entre a cavidade torácica aqui em cima e a cavidade abdominal. Ele é uma barreira física que divide. O que está acima dele está em cavidade torácica, o que está abaixo dele está em cavidade abdominal. Já o limite superior do mediastino não tem uma estrutura física ali. É um limite, é uma barreira, né, um limite virtual. É uma linha imaginária que vai da incisura jugular, que está aqui, que é um acidente ósseo, que vai até a vértebra T1. Então, essa linha imaginária aqui, ó, que vai até aqui T1, a primeira vértebra torácica, né? Aqui estão todas as 12 vértebras torácicas. Então vamos lá. O que seria a incisura jugular, né, que eu falei para vocês? Aqui a gente tem o osso externo, que é esse osso aqui. O externo, ele vai ser dividido em três partes, né? O manúbrio do externo, tá? O corpo do externo, que é essa parte aqui, mais comprida, e o processo tifoide, também pode ser chamado de apêndice tifoide. No manúbrio, então nessa parte mais superior aqui, existe essa incisura aqui, é um acidente ósseo, e ela recebe o nome de incisura jugular. Então, desse processo, né, desse acidente ósseo até a primeira vértebra torácica, a gente vai ter o limite superior do mediastino. O limite inferior, como eu já havia comentado com vocês, é o músculo diafragma, que está envolvido no processo da respiração. O limite anterior, esse aqui, seria o osso externo como um todo, então envolvendo as suas três partes. E o limite posterior seria a coluna vertebral torácica. Então seriam aquelas 12 vértebras torácicas ali, delimitando o espaço do mediastino. Beleza? Aqui tem mais uma imagem que mostra, como aqui está na introdução, o mediastino ele é dividido em compartimentos, e a gente vai ver isso mais para frente. Aqui a gente consegue visualizar bem os limites do mediastino. O externo, a coluna vertebral torácica. Aqui o músculo diafragma, que tem essa fórmula
Muitas pessoas comparam uma alça de balde, mas também pode se chamar de cúpula, né? Esse formato peculiar do músculo diafragma. E aqui é a linha imaginária. Tá vendo que não tem nenhuma estrutura física aqui? Então, como eu falei para vocês, o mediastino ele é dividido em compartimentos. Vamos definir o que divide cada compartimento. Ele vai ser dividido em mediastino superior e mediastino inferior. Então, o que está aqui em azul seria o mediastino superior e essas três aqui representações em laranja, amarelo e verde correspondem ao mediastino inferior. Beleza? Vamos ver o que divide o mediastino em superior e inferior. Também é uma linha imaginária que vai do ângulo external, também conhecido como ângulo de Louis, até a quarta vértebra torácica, então até a T4. O ângulo external, ele basicamente esse ângulo aqui entre o manúbrio e o corpo do externo, tá vendo? Manúbrio, corpo do externo. Esse ângulo aqui, entre eles, é chamado de ângulo de Louis, beleza? Então, uma linha imaginária traçada a partir do ângulo de Louis e indo até T4 vai definir o que está em mediastino superior e o que está em mediastino inferior, tá? O mediastino superior ele não vai ser subdividido. Já o mediastino inferior ele tem uma subdivisão. E aí a gente vai ver agora o que define cada subdivisão, né, do compartimento do mediastino inferior. Ele vai ser dividido em três compartimentos. O mediastino inferior anterior, representado aqui na imagem de laranja. O mediastino inferior médio, representado aqui em amarelo. E o mediastino inferior posterior, representado na imagem como verde. Beleza? Quem vai definir, né, esses compartimentos é o coração. Então a gente usa o coração como referencial anatômico para definir o que é anterior, o que é médio, o que é e o que é posterior. Tá? O que está na frente do coração vai ser o mediastino inferior anterior. Então o coração está no meio e ele define o que está na frente e o que está atrás. O compartimento onde está o coração é o mediastino inferior médio. E o que está atrás do coração é o mediastino inferior posterior. Então a gente usa o coração para definir a subdivisão do mediastino inferior, tá? Agora a gente vai abordar as estruturas presentes em cada compartimento, né, do mediastino. O mediastino é a área como um todo. A gente divide em dois andares, um de cima superior e um de baixo inferior. A gente subdivide o compartimento inferior. E agora a gente vai estudar quais estruturas estão em cada parte do mediastino, em cada compartimento do mediastino. No mediastino superior, o que a gente tem? A gente tem os vasos da base do coração. Por mais que base se refira geralmente a uma coisa que está embaixo, no coração é o contrário. A base do coração é a parte mais superior e o ápice do coração é essa pontinha aqui mais inferior de baixo. Então cuidado para não confundir. Base do coração e o ápice, que é a pontinha do coração. Beleza? Os vasos da base, ou seja, esses vasos aqui de cima. Tá descrito os exemplos aqui. Temos a aorta ascendente. Então aqui, ó. Essa aqui que eu estou rabiscando para vocês é a aorta ascendente. Né? Porque a aorta, ela primeiro, ela vai ascender, vai fazer um arco e vai descender. Então, a aorta ascendente, arco da aorta e a aorta descendente. Tipo uma bengala, né? Um cajado. Tanto que essa parte aqui de arco pode ser chamada até de cajado aórtico. Então, a aorta ascendente, arco da aorta e a aorta descendente. Beleza? A parte da aorta ascendente está localizada na região do mediastino superior. Outra artéria é o tronco pulmonar, que é esse aqui representado em roxo. O que seria o tronco pulmonar? O tronco pulmonar, ele, né, a aorta está saindo do ventrículo esquerdo e o tronco pulmonar está saindo do ventrículo direito. A aorta vai levar o sangue para todo o corpo e o tronco pulmonar vai levar o sangue para o pulmão, para esse sangue que veio pobre em oxigênio ser oxigenado. O tronco pulmonar, ele vai se dividir em duas artérias pulmonares. Então a gente tem aqui, ó,
tronco pulmonar, que vai dar origem, né, à artéria pulmonar esquerda e a artéria pulmonar direita, beleza? Só relembrando a anatomia cardíaca. E o tronco pulmonar também que está localizado aqui na região do mediastino superior. Outro vaso, agora, uma veia, né, que está localizada no mediastino superior é a veia cava superior, que é essa aqui, ó. Temos a veia cava superior e aqui a veia cava inferior, que não faz parte do mediastino superior, né? Ambos vão desembocar no átrio direito, trazendo o sangue que está pobre, né, em oxigênio para ser levado para o pulmão. Então elas vão desembocar lá no átrio direito. Depois o ventrículo direito vai mandar para o tronco pulmonar. Por último, temos aqui as veias pulmonares, que no caso são 4 veias pulmonares chegando no átrio esquerdo. Chegando no átrio esquerdo. Aqui a gente consegue visualizá-las aqui, ó, as 4. Beleza? O que que essas veias pulmonares, qual a função delas, né? Elas estão pegando esse sangue que acabou de ser oxigenado no pulmão e levando para o átrio esquerdo. Aí o átrio esquerdo vai jogar o sangue para o ventrículo esquerdo vai jogar esse sangue através da aorta para o resto do corpo. Então são esses vasos aqui da base do coração que estão localizados no mediastino superior. Além desses vasos que eu já citei anteriormente, nós temos também a artéria subclávia esquerda, a artéria carótida comum esquerda e o tronco braquiocefálico. Vamos entender melhor isso aqui. Aqui a gente consegue ver a carótida comum esquerda. Aqui a subclávia esquerda. E no lado direito há uma peculiaridade. Por quê? Ela não é um ramo que vem direto da aorta, tá vendo? Aqui a aorta já jogou esses dois ramos, vindo direto da aorta do lado esquerdo. No lado direito, a gente tem um meio de campo, vamos dizer assim, que vai, antes dela se dividir em carótida comum direita e subclávia direita, nós vamos ter aqui o tronco braquiocefálico. Por que braquiocefálico? Porque um dos seus ramos vai para o braço, bráquio, e o outro vai para a cabeça, cefálico. Então, a subclávia vai para o braço, em direção ao braço, para vascularizar o membro superior, e a carótida vai lá para a região do pescoço e ascender para a cabeça. Isso aí é tema para outra aula, mas é só para dizer por que aqui eu considerei subclávia esquerda e carótida comum esquerda, e do lado direito eu não considerei a subclávia direita e a carótida comum direita como pertencentes ao mediastino. Isso porque o tronco braquiocefálico, ele vem aqui meio que fazer, antes de dar esses ramos, está ali o tronco braquiocefálico. E na hora que divide, nesse nível aqui mais ou menos, já não é mais parte do mediastino superior. Já foi para outra região. Então, o mediastino é daqui para baixo, por exemplo. E aqui a gente está encontrando quem? Subclave esquerda, carótida comum esquerda. E aqui quem está? Tronco braquiocefálico. Então, tá vendo que quando ela gera os outros ramos, já não está em região de mediastino mais. Então a gente não considera que está em mediastino superior. Isso aí é só uma peculiaridade anatômica do lado direito em relação ao lado esquerdo. Beleza? E aí, para fechar o exemplo de mais uma estrutura localizada, né, no mediastino superior, a gente tem a veia braquiocefálica. A veia braquiocefálica, como vocês podem ver aqui, já é diferente. A veia braquiocefálica, ela tem do lado direito e do lado esquerdo. Então, ambas aqui fazem parte da região do mediastino. Vamos considerar que o mediastino é daqui para baixo. Beleza? Essas veias braquiocefálicas, só para a gente contextualizar, elas vão drenar esse sangue aqui, ó, para a veia cava superior. E a veia cava superior vai jogar esse sangue, né, lá no átrio direito. Beleza? Com a finalidade de oxigenar esse sangue. Ainda falando sobre mediastino superior, a gente tem uma estrutura que é um órgão do sistema linfático, é um órgão linfóide, que é o timo.
Então, no mediastino superior, parte do timo está localizada aqui no mediastino superior. Vocês podem ver a imagem que eu mostrei anteriormente dos vasos com o timo aqui. Então, ele também faz parte aqui do mediastino superior. Eu trouxe um pequeno resumo aqui sobre o que é o timo, que ele é uma glândula que está localizada, né, como eu falei, no mediastino superior, e ele é responsável pela maturação dos linfócitos T, tá? Então, ele participa do sistema imunológico. Então, só que tem uma peculiaridade em relação ao timo. Ele é mais ativo na infância e ali no começo da adolescência, e aí ele vai começar a sofrer uma involução, então ele vai desaparecendo. Ele vai sendo gradualmente substituído por gordura, tecido adiposo. Então, se você pegar um adulto, ele não vai ter timo. Então, isso aí é uma pegadinha também, que às vezes pode rolar em uma prova prática de anatomia, alguma coisa assim, porque o timo teria que estar localizado em crianças e no máximo ali adolescente. Dando continuidade aqui, outra estrutura presente aqui no mediastino superior é parte do esôfago. A gente vai ver parte porque o esôfago ele continua e desce lá para baixo. Então, ele também vai pegar outro compartimento do mediastino. Então, aqui a gente consegue localizar nessa relação, né? Aqui é o esôfago, ele está posterior aqui à traqueia e ele está descendo aqui. Aqui na imagem ele está cortado. Mas aqui, né, onde mais ou menos começa o nível do mediastino, ele também se encontra em mediastino superior. Aqui a gente consegue visualizar melhor. Ó. Aqui em rosa o mediastino superior e aqui, ó, o esôfago. Beleza? Assim como essa imagem aqui ela já bem mostra, a gente consegue visualizar também a traqueia, tá? Que ela está anterior ao esôfago. Tá vendo? Anterior ao esôfago. Então a traqueia também faz parte do mediastino superior. Aqui nessa relação a gente consegue ver aqui no compartimento rosa que corresponde ao mediastino superior. Beleza? Aqui mais uma imagem que mostra essa relação. E falando agora sobre os nervos. Vamos lá. Existem três nervos ali relacionados com o mediastino superior. O primeiro é o nervo vago. Ele é um nervo que está relacionado ao controle do sistema nervoso autônomo, ou seja, que a gente não tem controle sobre. Então ele vai estar ali envolvido com a frequência cardíaca, com a respiração, com a digestão, são coisas que a gente não controla. O nervo vago, ele também está passando pelo mediastino superior, tá? Além do nervo vago, tem o nervo frênico, que é responsável, né, pela inervação do diafragma. Então é um nervo diretamente relacionado com a respiração. E o nervo laríngeo recorrente esquerdo, tá? Por que eu especifico esquerdo? Porque existe, né, o laríngeo recorrente, desculpa, ramos do nervo vago, só que eles têm trajetos diferentes. O lado direito vai para um lado, o lado esquerdo vai para o outro. Por isso que só o esquerdo é considerado parte do mediastino superior, tá? Eu já vou mostrar essa diferença para vocês. Aqui a gente consegue ver, ó, o nervo frênico, que está descendo aqui. O laríngeo recorrente eu tenho uma imagem melhor para mostrar. Mas por que acontece essa peculiaridade? Essa imagem aqui mostra para vocês isso, mas eu vou mostrar nessa imagem aqui que está com a legenda. Aqui a gente consegue visualizar o nervo vago, ó. Tá vendo? Ele está descendo e um dos ramos do nervo vago é o nervo laríngeo recorrente esquerdo e laríngeo recorrente direito. O laríngeo recorrente esquerdo, ele vai dar uma volta ao redor do arco da aorta. Então ele vai dar uma volta aqui e vai subir, tá? Ele sobe pelo lado esquerdo, né, da traqueia ali do esôfago. Já o laríngeo recorrente direito, ele tem um trajeto diferente. Ele vai dar uma volta ao redor da artéria subclávia direita e aí ele vai ascender pelo pescoço, como é possível visualizar aqui, ó. Também é ramo do nervo vago. Ele vai dar uma volta aqui na subclávia e vai ascender. Então, ele não faz parte do mediastino superior, tá vendo? O mediastino superior, vamos levar em consideração que é daqui para baixo, certo? Tá vendo que o nervo laríngeo recorrente ele sobe antes de passar pelo mediastino superior?
Já o laríngeo recorrente esquerdo, olha aqui, ele passa por debaixo do arco da aorta e ascende. Beleza? Nessa imagem aqui a gente consegue visualizar bem ele dando essa volta aí no arco da aorta, tá? É uma peculiaridade também de divisão anatômica. Beleza. Finalizamos o mediastino superior. Vamos falar agora sobre mediastino anterior e inferior, tá? Qual estrutura é localizada? Basicamente, é composto por parte do timo e gordura, tá? Então, o timo ele vai estar compreendido ali tanto no mediastino superior quanto aqui no inferior. Só que é no inferior anterior, beleza? Então, basicamente, o que a gente vai ter é a parte do timo e tecido adiposo ali. E como eu falei, quando a gente vai crescendo, esse timo, esse órgão linfóide, ele vai evoluindo e sendo substituído também por tecido adiposo. Então, se a gente pegar um adulto ali no mediastino inferior anterior, ele só vai ter basicamente tecido adiposo. No mediastino inferior médio, como eu falei, ele é usado como referência para dividir o compartimento inferior. E qual que eu falei que é a estrutura que é usada como referência? O coração. Beleza? Além do coração, a gente também tem o pericárdio. O pericárdio basicamente é uma membrana que está ali envolvendo o coração. Então é como se o coração estivesse dentro de um saco, sendo protegido ali pelo pericárdio. Então, o pericárdio também é considerado parte do mediastino inferior médio, tá? E além dele, a gente tem também o nervo frênico, que foi o que eu citei ali, que está presente no mediastino superior, mas ele também acaba descendo e passando, né, pelo mediastino inferior médio. Aqui a gente consegue analisar bem isso, ó. O que está em branco aqui, envolvendo o coração, é o pericárdio, essa membrana que está abraçando o coração, tá? O nervo frênico, ele está aqui descendo, ó, no mediastino superior, só que quando ele desce, olha aqui, ele passa, né, aderido a esse pericárdio, essa membrana que está abraçando o coração. Então, ele também faz parte, é considerado parte do mediastino inferior médio, tá? Aqui a gente tem, né, o pericárdio, que está aqui literalmente envolvendo, abraçando o coração. Dando continuidade, vamos falar sobre as estruturas do mediastino inferior posterior, tá? A primeira delas, eu já falei lá no começo da aula, é a própria aorta descendente. Então, essa imagem aqui, ela consegue mostrar bem isso. Ela surge, a aorta surge aqui como ascendente no mediastino superior. Ela dá essa volta, que é a parte dela chamada de arco da aorta. E aí, logo depois, ela vai descer, chamada de aorta descendente. Tá vendo aqui que por esse esquema vocês conseguem visualizar que ela está localizada, primeiramente, no mediastino inferior, né? Porque está abaixo daquela linha imaginária entre o ângulo de Louis e T4. Mas ela passa aqui atrás do coração. Então, é mediastino inferior posterior. Beleza? Aqui uma imagem que mostra isso aí, a aorta ascendendo, fazendo a curvinha e descendo. E a gente vê aqui que existe uma parte da aorta descendente, que é a aorta descendente torácica, tá? E a aorta descendente abdominal, porque ela sai da cavidade torácica, atravessa por dentro do músculo diafragma, que é esse aqui, né, por uma estrutura chamada hiato do diafragma, e vai ocupar lá e vai em direção à cavidade abdominal. O mediastino inferior posterior, nós também temos parte do esôfago, porque lembra no mediastino superior, parte do esôfago vai estar lá, ele vai descer e também, assim como a lógica da horta, vai, né, para o mediastino inferior posterior, né? Vamos dizer aqui que está o inferior posterior, ele começa aqui superior e vai descendo, que é essa estrutura aqui, ó, que eu vou rabiscar para vocês, tá? Por que que a traqueia, né, não faz parte? Porque a traqueia ela vai se ramificar aqui numa região chamada de carina, nos brônquios, que aí vai em direção ao pulmão. Por isso que a traqueia não desce, porque ela para ali, ela se divide numa região chamada de carina, que é essa parte aqui onde rola essa divisão, e vai dar o bronco direito, o bronco esquerdo, né, que vão se ramificar ali e vão para dentro do pulmão. No mediastino inferior posterior também temos o sistema ásigo. O que que seria esse sistema ásigo?
São veias que são responsáveis por drenar o sangue, né, da parte posterior do tórax e da parede torácica, levando para a veia cava superior. Então, ali na região, né, da parede torácica, aquele sangue, né, que oxigenou aquela musculatura, aquela região, ele vai ficar pobre em oxigênio, sem os nutrientes, e ele vai ter que retornar para o coração. E aí, quem que faz essa drenagem daquele sangue ali? O sistema ásico, composto por veia ásico, veia hemiásico e veia hemiásico acessória. Então, essas veias aqui, ó. De um lado, veia ásico. Vou pegar outra cor aqui. De um lado, a veia ásico. E do outro lado tem a hemiásico e a hemiásico acessória. Então, são três veias ali compondo esse sistema. Vão drenar esse sangue daquela parede torácica, né? E vão levar em direção à veia cava superior. A veia cava superior vai jogar esse sangue no átrio direito, do átrio vai passar para o ventrículo direito, do ventrículo direito, tronco pulmonar, artéria pulmonar e aquela história que vocês já sabem, tá? Outra estrutura, para finalizar, é o ducto torácico. O que seria o ducto torácico? Ele é o maior vaso linfático do corpo. O sistema linfático, ele é basicamente responsável por filtrar o sangue, né? Ele pega o sangue da veia, ele dá uma filtrada. Óbvio que é mais complexo que isso, mas como não é o objetivo da aula, a gente vai falar numa linguagem mais simples. E aí, depois que ele filtrou esse sangue, combateu micro-organismos, bactérias, vírus ali que seja, ele vai devolver esse sangue pro, pro sistema venoso. Então, pegou da veia, filtrou e jogou na veia de novo. Qual o principal vaso linfático do nosso corpo? É o ducto torácico. Ele fica localizado no lado esquerdo do nosso corpo. Do lado direito, a gente tem aqui, ó, o ducto linfático direito, só que ele não faz parte do mediastino inferior posterior. Esse verde aqui nessa imagem seria o ducto torácico, que é o maior vaso linfático. Ele é responsável por drenar, né, por fazer essa filtragem do sangue da hemiface esquerda, então hemiface esquerda, do membro superior esquerdo, tá? Todo o hemitórax esquerdo e dos dois membros inferiores. Por isso que ele é o maior vaso linfático, porque ele faz essa drenagem linfática de toda essa região aqui que está em cinza no esquema, tá? Enquanto que o ducto linfático direito ele é menor, então ele vai ficar responsável apenas por essas outras regiões aqui de hemiface direita, hemitórax direito e membro superior direito. Beleza? Então, essas foram as estruturas que estão comportadas em cada compartimento do mediastino. Estamos aqui finalizando a aula de hoje. Eu vou deixar o PDF disponível para vocês aí na descrição. E qualquer dúvida, só mandar no chat. Então é isso, galera. Estamos chegando aqui ao fim do nosso vídeo. Deixa o like aí se você gostou da aula. Compartilha aí com um amigo que possa estar tendo essa disciplina junto com você. Se inscreve aí no canal para ficar por dentro de outros vídeos sobre anatomia e outros temas da medicina. Tamo junto.